Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o acompanhava. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, por meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus, logo que percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou a minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe tudo a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém a acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de São João Bosco, presbíteros. E com grande alegria mesmo porque a nossa arquidiocese
foi evangelizada pelos salesianos. Devemos muito a este santo. Nossa paróquia também, né, foi aqui evangelizada pelos salesianos. Se hoje nós temos sacerdotes, temos todo o desenvolvimento de Cuiabá, foi graças a São João Bosco e a família salesiana. E quem foi São João Bosco, né? São João Bosco, ele nasceu em 1815, próximo de Turim. Tão novo, ele perdeu o pai e sua mãe, um exemplo de mãe, mamãe Margarida, Dona Margarida, educou os dois filhos, os filhos dela, que ali ela trabalhava e passava por tantas dificuldades. Vejam de que dificuldade não é sinônimo de desprezo da educação e ali formar os filhos. A mulher passava fome, era pobre, mas educava os filhos para a santidade. Vamos ver um pouquinho mais à frente também como Dona Margarida educou São João Bosco até no sacerdócio. Então, ela trabalhava e ali sustentava os filhos dela. E desde cedo, João Bosco, ele teve uma grande experiência com Deus e a Virgem Maria. Diz os biógrafos que com 9 para 10 anos, ele teve um sonho, onde nesse sonho, um monte de meninos estava caminhando com Jesus, mas não era um caminhar com Jesus de segui-lo. Estavam caminhando com Jesus, desprezando, fazendo chacota, cuspindo em Jesus. Então, no sonho, São João Bosco, como um bom colérico, pensou: vou resolver o problema. Ia lá e queria bater nas crianças. Então, vocês parem de bater em Jesus. Se vocês bater, eu vou bater em vocês, né? Como a gente faz, né, quando era criança. Se bater no meu amigo, eu vou bater em você. Mas Nossa Senhora, a boa educadora na vida de São João Bosco, falou: não é assim que você vai ganhá-los. Não é assim que você vai fazer com que essas crianças, esses adolescentes, se convertam. Não é com pancadas, não é com pauladas. É com amor e paciência. É mostrando o que eles estão fazendo que é feio e mostrando também que existe uma beleza na vida. Com 9 anos, o menino entendeu isso. Com 9 anos, né, que não se usem de temperamentos para falar: eu sou assim, as minhas atitudes assim por causa do meu temperamento. 9 anos, o menino já sabia trabalhar muito bem o seu temperamento. De colérico, se tornando uma mansidão de Deus. Mas guardem isso desse sonho, que vai ser desenvolvido toda a vida sacerdotal e toda a vida dos salesianos, como a feiura do pecado e a beleza da virtude. O desejo de salvar os jovens e todo o mundo. São João Bosco, então, um pouco mais adolescente, queria ser padre, mas só que tinha um problema. Antigamente, entrar no seminário tinha que ter o dote, né? Tinha que fazer o enxoval, e sua mãe era pobre. Então, ela trabalhava, mas ele então foi pedindo ajuda aos vizinhos e conseguiu entrar no seminário. E com 26 anos, ordenou padre. Antes de ser ordenado, sua mãe, quem dera se todos nós tivéssemos Dona Margarida, Mamãe Margarida como mãe,
que coloca o que é certo, né, e briga com o filho pela salvação dele. São João Bosco, antes de ser ordenado, pensando, né, vou ser padre agora, que alegria. A mãe chega e fala, meu filho, ser padre é começar a sofrer. Jogou a cruz para o menino, falou, olha, daqui em diante você só vai sofrer, mas não desiste. Você veio de uma família pobre e não queira se enriquecer no sacerdócio. Se você fizer isso, eu nunca mais vou te ver. É um exemplo de mãe. E ele, de fato, viveu dessa forma. Quando nós vemos as biografias de São João Bosco, a alegria desse grande sacerdote não escusava dos seus sofrimentos. Mas ele lembra que existe uma grande alegria, era de agradar o coração de Deus. Ele, então, queria, depois de sacerdote, queria evangelizar a Índia, queria ser missionário na Índia, mas o seu diretor, São José Cafasso, que conhecia muito bem a sua alma, falou, não é lá, seu lugar é Turim, é educando os jovens. Então, ele aceita e ali ele fica para educar os jovens e as moças, como com pequenos oratórios, educando como pequenas células, educando os jovens. Mais para frente, São João Bosco então cria a congregação dos salesianos em honra a São Francisco de Sales, que nós celebrávamos semana passada. Os meninos com salesianos e as meninas, ele criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Esse é um breve resumo de como foi a vida de São João Bosco. Mas aquele ponto que o padre falou, que é o cerne de toda a educação salesiana na vida de São João Bosco, a feiura do pecado e a beleza das virtudes. São João Bosco educava os seus jovens e até os presos dessa forma, porque se não era mais com pancadaria que se educava, então tinha que mostrar algo para eles. Isso corroía o coração dele, mas ele sabia que era a melhor forma de educar uma pessoa. Porque se você educa a pessoa, com violência, ela não vai te obedecer pelo que você está falando, mas ela vai te obedecer pelo medo. Então São João Bosco, educou os seus jovens dessa forma, mostrando de que quando ali acontecia um erro, um pecado, não somente eles deveriam ter medo do inferno, que também, se não tem o desejo de virtude, é uma boa pedagogia, Lembrem Nossa Senhora educando os menininhos de Fátima, se vocês não se converter, vai para o inferno. Mas ele queria salvar aqueles jovens. Então, mostrando que existe esta feiura do pecado. E os jovens entenderam que eles não queriam desagradar São João Bosco, Dom Bosco. Quando nós amamos alguém, nós não queremos desagradar de jeito nenhum aquela pessoa. Os nossos pais, quando nós fazemos coisas que estão erradas, que ofende a eles, nós sofremos. E os meninos entenderam que eles não queriam desagradar a Dom Bosco, porque Dom Bosco era muito bom para com eles. Tanto que dizem que Dom Bosco, quando saía, deixava o seu barrete em casa, para que os meninos lembrassem dele e ali não fizesse estripulia, porque eles não queriam desagradar a Dom Bosco.
Tanto que ele escrevia às vezes nas paredes, nos quadrinhos, para os meninos lembrarem: Deus te vê. E dessa forma, ele educou. E é dessa forma que nós temos que lembrar como que é uma educação. É mostrando que existe uma feiura no pecado e existe uma beleza nas virtudes, existe uma beleza em Deus. É triste que quando nós vemos a situação do mundo hoje, muitos fazem uma associação de pecado como um crime. Só é pecado se é um crime. Mas nem todo pecado é um crime civil. Matar é um pecado contra o 5º mandamento. Você ofende a pessoa, os familiares dela, e ofende a Deus. E é um crime civil. Roubar é um pecado. Você ofende a justiça, que você pega o que não é seu, e você também, ali, acontece que é um crime e vai preso. Mas existe também pecados que não são crimes. O adultério. Nunca vi ninguém ser preso porque cometeu adultério no casamento. Usar métodos anticoncepcionais. Nunca vi ninguém ser preso por usar métodos anticoncepcionais. Até se vende em farmácias métodos. Mas ali é pecado. Mas não é um crime. Então nós devemos aprender a ver de que todo pecado é algo feio. Porque ofende uma pessoa, ofende o coração de Deus. Alguém está sendo ofendido. Mas padre, eu não estou vendo isto. Mas veja de que alguém está sofrendo. E este alguém é alguém que te amou muito. Dessa forma, nós vemos a feiura do pecado. Então nós não iremos mais querer a vida pecaminosa, porque alguém que me amou tanto está sendo ofendido. Então, eu lutarei para não mais ofender. Que grandeza é isto! Muitos de nós não cometemos os pecados por medo do inferno. Misericórdia, Padre, eu tenho medo de ir para o inferno. Mas na verdade nós deveríamos não pecar porque Jesus é ofendido. Esses tempos atrás, saindo uma discussão de os pecados contra o 6º mandamento. E de fato, não é nenhum crime. Os pecados contra o 6º mandamento. Até ações, de ver pornografia, masturbação, atos antes do casamento, mas tudo isso é um pecado, porque ofende o coração de Deus. E Deus que fez todas as coisas boas, todas as coisas ordenadas, quando nós ofendemos a Ele, quando nós tiramos o foco daquilo que Ele deixou como correto, então Ele se entristece. São João Bosco nos ensina a não querer mais entristecer o coração de Deus. E dessa forma, então ele colocou 4 pontos para trilhar esse caminho. O primeiro dele, obedecendo os mandamentos. Porque se Deus fez todas as coisas boas, agora Ele nos dá os mandamentos para que ali trilhemos com alegria, para não ofender o coração dele. O segundo é ver que quando nós pecamos é algo feio. Nós pecamos e nós não saímos publicando. Hoje em dia já está mais escandalizados, As coisas estão mais abertas, que as pessoas pecam
e postam nas suas redes sociais os seus pecados, e muitos aplaudam os seus pecados. Que na verdade nós deveríamos ali ter repulsa e falar: é algo feio. É algo feio. Primeiro, não deveria ser postado. Segundo, não deveria nem ser feito. Porque ofende a Deus e ofende o coração da Virgem Maria. Terceiro, não querer trazer tristezas ao coração de Deus, mas querer amá-lo, querer não ofender. E o quarto, dar a vida inteira a Nosso Senhor, mas dar com generosidade. Esse santo presbítero, sacerdote, ensinou a muitas pessoas o caminho da santidade dessa forma. Quem dera que nós entendêssemos isso, para que assim trilhemos o caminho da verdadeira santidade. A santidade não consiste em ser bonzinho. A santidade consiste em algo muito mais. Em não mais ofender é o começo, mas depois, não ofendendo, nós amamos a Deus e ali queremos a salvação não só nossa, mas a salvação de todos. Que este santo sacerdote, São João Bosco, que foi responsável pela grande evangelização da nossa arquidiocese, interceda por nós, para que assim nós entendamos de que nós, como filhos da Igreja, não queremos mais ofendê-la, mas queremos agradar o coração daquele que tanto nos amou. Que Nossa Senhora, com o título de Auxiliadora dos Cristãos, a copadroeira da nossa paróquia, interceda por nós. Como os filhos de Maria Auxiliadora, como os devotos de São João Bosco, eles intercedam e sejamos dóceis a eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.